Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Trouxemos o ganhador do Oscar do Poker, Marcelo Lanza. Oscar do Poker Revelação. Senhor. Exatamente. Revelação Lucas Rocha é o nosso entrevistado da vez. Que menino gente boa, viu? E quando eu falo menino, é porque é uns 20 anos mais novo que a gente ali. Deve... Como grande parte do filme. Exatamente. E aí, como revelação, nós conversamos a respeito de um monte de coisa e ele finalmente respondeu por que ele gosta tanto de nuggets. Olha. Exatamente, esse super alimento. Começamos lembrando que para ouvir um podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone para entrar no grupão do Telegram e mandar áudios, temos 2 áudios hoje, é 31 97518 9609. Bom que a turma é reativa. A gente cobrou que estava sem áudio, a turma áudio. Exatamente. Eu tô com a impressão que o senhor arrumou a nota essa semana jogando online, é isso? Que isso, patrão? Eu não sei, eu tava fechando umas contas aqui, eu tive essa impressão. Isso é fato ou eu tô contando mentira pro nosso ouvinte? Um troquinho lá. Que homem. Estamos trabalhando pro senhor. Que homem, eu não julguei. Perdi uma pequena quantia em apostas esportivas. Quem nunca, né? Quem nunca? Exato, ainda mais em semana de clássico. Só que seu time ganhou. Pois é, né? A gente pega bet bom, a gente não escolhe lado, não. Na hora que eu vi, assim, já que é pra contar, já que você começou, na hora que eu vi 3,40 com empate devolvendo, eu falei, ninguém é tão favorito em clássico, não. Bota um troco aí, só pra não perder tudo. Então tá perdemos. bom. O senhor não perdemos. Não perdemos tudo. Nunca perde tudo. Não perdemos tudo. Quando você aposta do outro lado da lagoa do seu time, você nunca perde tudo. Exatamente. Notícias. Vamos para as notícias. Global Poker Awards. Global Poker Awards, Lanza, foi sensacional, cara. Eu assisti a cerimônia, assisti a íntegra. Que homem, hein? Ontem, cara, na verdade. Eu não assisti ela ao vivo, não. Sábado eu tinha um compromisso. Tava com o Contador das Estrelas, vendo um show. Inclusive, by the way, parabéns. A foto que eu tenho dos senhores, vocês estão bem. Assim. Tão bem. Tá, a mesma que tá lá no grupo do Telegram. Cara, a cerimônia foi uma pequena cerimônia, pouca gente. Lá nos estúdios, maravilhosos estúdios do PokerGo, lá no área. Foi apresentada, a apresentadora principal foi a Maria Hou. Cara, me impressionaram algumas coisas, nós vamos passar por todos os prêmios, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Uma foi a quantidade de gente que não estava lá para receber os prêmios. Isso é comum, evidentemente, né? Porque, poxa, você está premiando, é o Global Poker Awards, então nem todo mundo mora em Vegas, mas muita gente nem mandou o vídeo, sabe? Para aquele vídeo falando, agradecendo e tal, e de certa forma eu sinto que isso é um pouco de descaso, sabe, Lanza? Eu acho que, inclusive nessa entrevista, eu pergunto pro Lucas, ele que é um jogador novo de idade, sobre a preocupação com o ecossistema do poker, e cara, eu acho um pouco de descaso das pessoas que ganharam e que não mandaram nenhum vídeo para agradecer. Acho lamentável que tenha acontecido isso, cara. Começar a colocar aquele negocinho, se o senhor não mandou, o senhor tá fora da próxima. Ajuda, né? Eu pensei... Não tem como. Eu pensei se tinha solução, de repente, fazer isso durante a WSOP, mas seria até pior, né, cara? Porque todo mundo ia estar jogando, trabalhando. É mais ou menos o que acontece em BSOP. Aliás, semana que vem, tô lá no BSOP de São Paulo. Bora. Mas enfim, isso foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Esse foi o fato negativo que me chamou a atenção. Tivemos um monte de fatos incríveis lá, e quando eu digo tivemos, nós como indústria do poker. Foi super legal que eles tenham feito uma homenagem aos repórteres que fazem a cobertura de torneio, aquela cobertura de campo de torneio. A gente sabe a luta que esses caras têm para fazer essa cobertura de dia a dia dos torneios de poker, e eles merecem todo o reconhecimento do mundo. Então, parabéns para o Global Poker Awards por ter feito essa homenagem. Tivemos também homenagens ao Miami John Cernuto, que é um dos jogadores mais tradicionais do poker mundial, um jogador já na terceira idade e que tem 40 anos de carreira, vencendo no poker, e Johnny Chen, que ganhou o reconhecimento como Poker Icon, ícone do poker mais do que merecido. Muito justo. Nada mais justo que Johnny Chen. Johnny Chen que protagonizou muitos anos naquelas transmissões antigas, com aquela, você vê que aquela imagem tá mais... Hoje em dia é mais difícil um pouco, é mais raro de vê-lo em ação nas mesas, até porque os fields estão cada vez maiores,
mas antigamente ele andava com uns braceletes diferentosos e tal, e ele rasgava o jogo. Viu? Não, um cara absolutamente espetacular. Inclusive, ele tava de boné e uma camiseta florida num evento que tava todo mundo, né? Social. Estilo ou o senhor tem, o senhor não tem? No discurso dele, ele falou, porra, tô acostumado a ver todo mundo. Ele deu uma brincada com o fato dele talvez... dele não tá de acordo ali com o resto da turma da cerimônia. Ele brincou, falou, pô, acostumado a ver vocês todos de chinelo aí e tal, e boné, chega aqui, tá todo mundo vestido assim. Enfim, parabéns a ele, que inclusive protagonizou o filme Rounders, né? Rounders, exatamente. Lanza, tivemos os 2 prêmios para os jogadores do ano, que já falamos a respeito, da GPI, que é a Kristen Bicknell, que ganhou pelo 3º ano consecutivo, e o Alex Foxen, namorado dela, que foi pelo 2º ano consecutivo. E que casal, hein, velho, falar prêmio nisso. Caseiro, tá, né? Aquele prêmio caseiro. Exatamente. E aí, passando já para a parte dos prêmios, o seguinte, o Joe Ingram fez 2 discursos interessantes. Ele ganhou 2 prêmios, um pelo conteúdo de mídia do ano, que foi aquela investigação que ele fez a respeito do caso Mike Postle, e como jornalista do ano. Então, no primeiro, ele fez um discurso a respeito da importância da integridade do jogo, que foi muito aplaudido. Muitas pessoas, você via nos olhos das pessoas que estavam ali o brilho de um cara que lutou pela integridade, pelo bem do jogo ali, naquelas matérias que ele fez dia após dia, depois do problema do Mike Postle. E depois, quando ele ganha jornalista do ano, ele dá um discurso sobre o que é ser jornalista. Ele falou, olha, eu não sei se eu poderia ganhar um prêmio do que é ser jornalista, mas aí eu olhei no dicionário e vi que eu me enquadro na definição. Foi curioso. Sabe isso. tudo. Exatamente. O Breakout Player of the Year, que é o jogador revelação, foi o Robert Campbell, mais do que merecido, né? Teve um ano brilhante. A performance de mesa final do ano foi uma coisa curiosa, Lanza, porque todo mundo acha que é meio uma mata essa, né? Quem ganhou a WSOP fez a melhor performance de mesa final, mas quem ganhou, na verdade, foi o Philip Hui, que ganhou o Poker Players Championship de 50K da WSOP. Personalidade do ano, bicampeão, Jamie Casterter. Um prêmio que é muito curioso é o Player's Choice de jogador mais difícil de combater. Quem ganhou foi o Stephen Chidwick. Streamer do ano, Lex Veldius, bicampeão. Vlogger do ano, Andrew Nimi, bicampeão também. Podcast do ano, Lanza, teve uma curiosidade, cara. PokerCast. O PokerCast, primeiro, teve 2 curiosidades. Primeiro, o PokerCast não foi indicado. Que pena. Segundo, a Poker Central não foi indicada. Então aí tudo bem. Não esqueceram só da gente. O apresentador o Remco, do apresentador do podcast, ele deu uma entrevista ao longo, assim, num break, e ele 50 vezes ele citou, já que nós não fomos indicados, já que nós, ironizando. Tava magoado, patrão? Magoado, chateado. Eu acho que ano passado eles ganharam, inclusive. Então, cara, e a última curiosidade a respeito de podcast do ano foi o seguinte, eu ouço 3 dos podcasts indicados, menos um. E foi o que eu não ouço que ganhou. Os indicados foram o Det, do Daniel Negrano, Poker Life, do Joe Ingram, o The Fives, do Lance Bradley e do Donnie Peters. E quem ganhou foi o da Jennifer Shahade, o The Grid. Parabéns pela sua conta. Cara, eu fui lá ouvir o podcast dela. E o que ela disse foi o seguinte, no PSPC, salvo engano, eu ouvi gente reclamando que o poker ficou muito robótico e tal, e aí eu criei o meu podcast por causa disso. O podcast dela tem um formato muito curioso, é uma mão de poker que é discutida a cada programa. Eu ouvi, Lanza, pessoalmente não gostei muito do formato, é um formato que eu achei pouco interessante, mas parabéns a ela aí pela vitória. Aí, pessoa da indústria do ano que... Essa talvez a categoria mais disputada, estava entre o Phil Galfond, do Run It Once, Kerry Katz, do Poker Go, Paul Fua, do Triton, e o Matt Savage, do WPT. Quem ganhou foi o Paul Fua, do Triton. Aí Matt Savage, diretor de torneio do ano, evento do ano, PokerStars Player Championship, Mid-Major, quem ganhou foi o Run Good, broadcaster do ano, Nick Schumann, acho que mais que merecido esse prêmio, conteúdo de mídia do ano, escrito, Poker e Cultura Pop, do Martin Harris, um livro, fiquei até curioso para lê-lo. Foto do ano, quem ganhou foi o Drew Amaro, que tirou a foto do Dario San Martino dando um fold, uma foto realmente incrível, quem tiver curiosidade procura aí no Google, e os dois de escolha do público, personalidade do ano ganhou o Jonathan Little e mão do ano ganhou Ryan Rees, dá um call de 10 high no EPT Monte Carlo. Justiças. Temos justiças nos prêmios. Inclusive porque eu sempre vou achar a mesa final de 50K muito mais difícil do que a mesa final do Main Event por nível técnico.
porque os caras que estão ali jogando é só tubarão. Então eu acho que o ganhador, de melhor mesa final, eu acho que não teria como, na verdade, ser o contrário, não ser do main event, sim do 50k, e foi feita justiça nesse caso também. Belíssima observação, Marcelo Lanza. Galfond Challenge, Cara, atenção. Cara, Galfond Challenge é o seguinte, quando ele voltou, primeiro a gente estava falando que era Galfond Trucidation, né? A gente vinha brincando a respeito disso, ele estava sendo destruído. Aí ele voltou. E na primeira sessão ele me arruma 183 mil euros. Vale lembrar que ele estava 900 mil negativo. Aí na primeira sessão ele retorna quase 200 mil euros. Eu mandei o áudio para um conhecido jogador brasileiro chamado Pitão, que vai estar citado pra caramba nesse programa, porque ele está citado também na entrevista. Ele virou e falou assim: Calil, sabe aquelas torturas da ditadura? Quando os caras afogavam um cara, depois levantava a cabeça assim, deixava ele tomar um ar e afundava de novo? Me parece com isso. Eu falei, vamos aguardar, como diz o Adilson Batista, eu falei, vamos aguardar. Vamos aguardar. Exatamente. Cara, fato é que na segunda sessão ele perdeu 21 mil, mas nas duas sessões seguintes ele já ganhou 27 em uma, ganhou 26 na outra. Então, no momento, já tem jogadas 12.300 mãos, praticamente a metade, já que são 25 mil mãos no total. E o Galfond, que estava negativo 900 mil dólares quando ele parou, fora a aposta paralela, agora está 685 mil dólares, recuperou mais de 200k. Que homem, hein, Lanza? Na pior das hipóteses, ele buscou a aposta paralela. Exatamente. E agora o desafio vai continuar, né? Certamente teve ajuste no jogo, né, Lanza? Teve fôlego, né? Ganhou aquele fôlego que ele precisava e viu que consegue bater e aí empolgou, né? Cara, eu acho que até... Tem duas coisas. Certamente, durante o tempo que ele ficou parado, ele fez o review, né, das coisas, viu onde que ele estava errando, mas tem até questão moral, né, cara? A recuperação moral dele, depois desse tempo parado, ele voltar com uma mega session dessa e de 4 sessões já ganhar 3 na hora que a gente está gravando esse PokerCast, já muda muito, né, o astral. Muda demais, dá a moral que ele precisava para poder continuar. Perfeito, Lanza. Na nossa terceira do dia, BSOP retorna ao Rio de Janeiro depois de 8 anos. 8 anos, velho, é tempo pra caramba no poker, né, 8 anos é uma vida. Assim, já tinha o PokerCast. Já tinha o PokerCast. Mas disso tudo que a gente vê aí, tinha muito pouca coisa no poker. Muito justo, né? Muito justo voltar pro Rio, aquela cidade maravilhosa, onde somos sempre muito bem recebidos e onde a minerada adora, né? Exatamente, cara. O torneio vai acontecer no Windsor Marapendi, entre os dias 30 de abril e 5 de maio, então tá quase chegando. Lá na Barra da Tijuca, hotel de frente pro mar não pode ser ruim, né, Lanzinha? Não pode. Se eu não me engano, eu estava lá 8 anos atrás, na última edição do BSOP Rio, foi no... Se eu não me engano, foi no Sheraton. E é sempre bom, cara, é sempre bom. É bom ver que todos os outros eventos voltaram pro Rio e o BSOP, obviamente, não ia ficar atrás. Em nota paralela aqui, o Capital Poker Fest no H2 esse final de semana terminou com a vitória de Norson. Que homem, hein, velho? Sério? A Mônica está perplexa. Exatamente. Deve ser sorte, né? Deve ser sorte. Depois de 2 GPIs lá na notícia do Global Poker Awards, um bicampeão e um tricampeão, Norson crava mais um torneio. Grande nome para entrevistar o BSOP São Paulo, quem sabe, hein? Vou tentar, Lanza. Grande nome, com certeza. E a nossa última nota triste do dia, última nota e nota triste, é que nós tivemos alguns torneios cancelados por causa do coronavírus no mundo. Exatamente, Lanza. O EPT Sochi está acontecendo agora, um torneio organizado pelo PokerStars, mas a direção do PokerStars resolveu cancelar os seus eventos na Europa até o dia 10 de abril. Então, algumas etapas do Road to PSPC, Hamburgo, Alemanha, França, Espanha, enfim, alguns roads to PSPC foram cancelados, então quem se qualificou online para esses torneios vão ser contactados para resolver essa questão. O texto do PokerStars ainda cita o BSOP São Paulo, fala o seguinte: os torneios estão mantidos normalmente, mas vão ter desinfetantes no salão, enfim, medidas estão sendo tomadas para que não haja riscos no torneio, e acho bem razoável, né, Lanza? Não faz muito sentido que se cancele um torneio com tão poucos casos de coronavírus no Brasil ainda, né? Não, nós falamos disso no programa passado, inclusive foi um programa especial coronavírus, e ainda não há motivo. Nós estamos, se eu não me engano, agora com 25 casos apenas confirmados no Brasil, nesse momento, e agora é tomar o cuidadinho básico ali, lavar a mão, álcool gel e tal, e, cara, ainda é bala.
Inclusive o senhor está indo para bala no final de semana que vem, em São Paulo. Sem a menor preocupação, pode falar a verdade. Sem, não, no momento nenhuma. Eu acho que não tem nenhum tipo de alarme ainda em relação a isso e bora. Tomara que eles consigam, que as autoridades sanitárias consigam segurar a pancada que lá vem. E vai vindo. Fichas.net e entrevista. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E estamos de volta com a nossa entrevista. É com grande honra que recebo aqui Lucas Rocha. Fui apresentado como Rochinha, Lucas, então tô tomando a licença de te chamar pelo nome que o Pitão te chama, é isso mesmo? É isso, todo mundo no mundo do poker me chama de Rochinha só. Bacana demais. Lucas, eu não tenho como não começar pela pergunta tradicional do PokerCast. Aqui nos meus estudos, você me corrija se eu tiver errado, 24 anos de idade, jogador nascido em Santos e mora em Peruíbe. Isso. Interior de São Paulo, que é litoral paulista. Conta um pouquinho pra gente quem que era o Lucas antes do poker. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde aí, Calil. Boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado. Eu, desde moleque, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Desde sempre, tipo, amei futebol, fanático por futebol. E até meus 17 anos ali eu tentei ser jogador de futebol. Não aconteceu. E meu plano B sempre foi engenharia. Uhum. E aí, quando eu fiz 18 anos, me formei no colégio, comecei a engenharia, arrumei um emprego aqui na minha cidade e tal. E segui a vida normal, né, digamos, entre aspas. Nisso eu tipo, já sabia sobre poker, assim, bem pouco. Os moleques da minha sala do terceiro ano jogavam assim no aplicativo e tal, e aí de sexta a gente se reunia pra jogar na casa de um deles. Começou ali. Nunca fui muito fã de jogo de baralho, nada. E aí só que me interessei pelo poker ali, tipo, brincando. E aí nisso comecei a faculdade, comecei a trabalhar e comecei a jogar uns home games aqui em Peruíbe. Toda segunda-feira tinha. E aí eu lembro que eu voltava da faculdade, já descia direto lá no home game e ia trabalhar virado no dia seguinte praticamente. E aí nisso comecei a jogar, comecei a me interessar, sempre fui muito competitivo, sempre gostei de fazer tudo, tipo, ser bom no que eu faço e tal. E aí comecei a jogar pouco, só que só perdia, falei, caramba. E aí comecei a ver uns vídeos na época, e tinha um menino aqui, o Vitor, aqui em Peruíbe, que ele já vivia do poker, já jogava profissionalmente, e eu comecei a comprar uns dólares no PokerStars com ele. Aí nisso eu comecei a comprar e perdendo, comprava e perdia. Aí teve um dia que ele chegou e perguntou se eu queria jogar pra ele no PokerStars. Uhum. E ele investiu capital e ia me dar uns coaches e tal. Aí eu falei, demorou, topei. E aí eu fiquei durante um ano fazendo isso, faculdade, trabalho, e comecei a jogar poker online ali. E aí meio que comecei assim. Tipo, eu meio que descobri no poker, eu reencontrei no poker, na verdade, a adrenalina que eu sentia em jogar futebol, sabe? Tipo, competitividade e tal. E foi o que mais me fascinou, assim, a princípio. Me conta um negócio, você é santista? Não, sou corintiano. Todo mundo acha que sou santista. É porque é de Santos, afinal de contas, né? Então, mas sou corintiano. Me conta um negócio, por que não deu pra jogar bola? Eu tentei até quando tinha 13 anos, meu pai morava no Rio, eu fui passar férias lá com ele uma vez, e ele falou, traz chuteira, só falou isso, falei, tá bom. Levei chuteira, e chegou lá, ele falou, bom, amanhã eu vou te levar lá no Madureira, eu marquei um teste pra você, e quando eu tinha 13 anos, eu tinha, tipo, hoje eu tenho 1,87m, só que com 13 anos eu tinha 1,72m, assim, era um bagulho meio absurdo pra minha idade. E aí eu lembro que a gente foi lá, chegamos no campinho de areia, o cara olhou pra mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, 13. Ele falou, se seu pai tiver de carro, você pode ir direto lá onde tá rolando a avaliação já, tipo, treinar com o time direto. Uhum. Enfim, fui, treinei uma semana lá, já fui meio que aprovado e fiquei lá no Rio durante
uns 2, 3 anos, e dentro do futebol tava, tipo, bem encaminhado, as coisas estavam funcionando bem, só que aí começou a acontecer alguns problemas dentro de casa, assim, com a minha madrasta, enfim. E aí algumas coisas foram saindo dos eixos fora do campo ali, digamos, e eu fiquei com vontade de voltar para São Paulo na época. Um empresário disse que conseguiria para mim me colocar algum time aqui em São Paulo e tal, que eu poderia voltar, e eu não estava muito satisfeito em relação a essas coisas off futebol lá. E aí eu falei, vou voltar para São Paulo e tentar seguir de lá, né? Só que aí depois que eu voltei, nunca mais consegui engrenar aqui em nenhum time, tipo, fiquei rodando em alguns times ainda, mas não embalei, assim, digamos, mas é GG. Lucas, não é uma parada um pouco estranha você entrar num time de futebol sem teste? Quer dizer, só por causa do tamanho, porque talento de bola é uma parada que é rara, né? Não necessariamente você tem talento. Mais ou menos, tipo, digamos que o tamanho ajudou pra me tirar ali daquela primeira seleção, sabe, do campo de areia. E aí o cara falou, vai lá direto pro time, onde o time tá treinando já, da sua idade. E aí eu fiquei, acho que 8 dias treinando com eles, aí tipo, que era meio que uma avaliação direta no time, sabe? E aí acabei sendo aprovado. O tamanho ajudou, com certeza, não vou ser hipócrita de falar que não, mas eu levo um jeito pro futebol até. Modéstia à parte. Qual que era a posição? Zagueiro. E azedou? Quer dizer, não entrar para o futebol, que era o sonho de menino, te incomodou? Isso volta no você? Como é que você lida com não ter virado jogador de futebol hoje? Durante uma época, sim, tipo, principalmente o começo ali da faculdade, que eu me pegava sempre, tipo, desanimado, sabe? Não tinha tesão mais não falar tesão em viver, que é meio pesado, mas, tipo, não tinha motivação. Fala assim, ia acordar pra ir pra trabalhar, aí ia pra faculdade à noite, tipo, uma vida, tipo, mega normal, assim. Não sentia mais aquilo, sabe? E aí, me arrependi um pouco na época, meu arrependimento até então sempre foi tipo, se eu não voltasse do Rio, provavelmente poderia ter dado certo como jogador e tal. Só que aí hoje, graças ao poker, isso nem se passa mais pela minha cabeça. Tipo, hoje, olhando pra trás, eu vejo que, tipo, talvez eu nem. Por mais que eu gostasse tanto, talvez eu nem seria tão feliz, digo, por estilo de vida, assim, sabe? Hoje, o poker tem tipo, um estilo de vida que eu gosto pra caramba, e se encaixa bem mais do que se eu fosse jogador, sabe? E também tem um lado de que se eu fosse jogador de futebol, provavelmente eu nunca teria começado a jogar poker, muito provavelmente. E, enfim. Por que poker se encaixa mais do que jogador de futebol? Quer dizer, é o fato de ser um jogo individual em vez de coletivo, é não ter que viajar? Onde que está o brilho do poker ao invés do futebol? O estilo de vida, de maneira geral, que eu digo é tipo, não que não devemos ser, né, tipo, ter uma rotina, ser regrado e tal, até porque, tipo, o nível profissional e o nível que a gente tá, que eu tô, assim, hoje em dia, exige isso. Mas eu digo pela independência que dá, sabe? Por exemplo, eu quero ir pro Rio de Janeiro amanhã. Tipo, eu vou pegar meu notebook, colocar na mochila e vou. E eu sei que eu vou conseguir lá aproveitar o Rio de Janeiro, vou conseguir continuar trabalhando normal, mantendo minha rotina de estudo, minha rotina de grind. E claro que não vai ser a mesma coisa, mas tipo, eu vou conseguir manter, sabe? E, quero ir pra não sei onde, mês que vem, eu vou, entende? Uhum. Então, independência de horários também, tipo, eu sempre tive uma dificuldade de ter horários ali regradinhos, então, tipo assim, eu gosto de começar a jogar 2 horas da tarde, por exemplo. Pô, eu posso acordar a hora que eu quiser, tipo 10, 11, meio-dia. Então, essa independência, assim, sabe? Acho que o fato de ser individual não pesa tanto, porque eu gostava muito sempre gostei muito eu sempre tive um espírito de liderança e tal, então, tipo, eu me sentia bem jogando ali e tal, porque geralmente a maioria dos times que eu joguei eu sempre fui capitão e tal, então eu gostava disso, mas... Então, acho que em relação a isso de ser individual ou não pesa tanto. Eu acho que é mais a questão do estilo de vida mesmo que a gente leva, sabe? Perfeito, bacana demais. E aí você falou o seguinte, aí eu jogava o home game, mas eu era perdedor no home game. Quer dizer, um home game que se hoje te pegar o Oscar do poker e botar lá, você vai trucidar os caras semana após semana. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa virada de chave do Lucas recreativo perdedor no home game, quer dizer, sim, porque uma discussão que ela é velha no PokerCast e que ela eventualmente ela acaba surgindo é a questão do talento, de uma malandragem natural do jogo. Se você estava
perdendo regularmente no home game não significa necessariamente que você tinha menos talento do que os caras, mas certamente menos malandragem, né, menos conhecimento de jogo que você tinha. Por que você imagina que naquele momento você não era vencedor no jogo? Sim. Tipo, no meu caso, faltava informação mesmo, sabe? Eu não sabia o básico, tipo, noção básica do jogo, tipo, nada. Sabia praticamente nada. Sabia, tipo, as regras ali, o que ganha do que, e beleza, sabe? Tipo, era cru total ali. E aí, tanto é que, tipo, isso daí despertou muito e me incomodava. Falei, caralho, eu sou muito ruim, não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, isso despertou meio que rápido a mim. Eu falei, meu, eu preciso aprender alguma coisa aqui. E aí foi, sei lá, foi um período curto até que eu, tipo, fiquei ali perdendo. Eu falei, não posso. Até porque eu perdi o dinheiro que eu ganhava trabalhando, sabe? Uhum. Eu me sentia pior ainda, que eu falei, caralho, trabalho o mês inteiro aqui e perco, tipo, em 2 semanas. E aí, eu namorava na época ainda, era uma bosta, ela ficava louca, ela, porra, você fica gastando seu salário com isso, é idiota. Aí comecei, tipo, a correr atrás, eu falei, não, preciso, e eu não quis, ao mesmo tempo que eu perdi, eu gostei do jogo, sabe? Eu falei, porra, eu não vou parar simplesmente, eu vou tentar aprender alguma coisa aqui. E aí fui vendo uma coisinha ali, aí comecei a ganhar um aqui, ganhar outra ali, eu falei, opa, tá começando a mudar. E isso é legal que, tipo, principalmente, os caras vêm acompanhando, né? A galera aqui da Peruíbe é uma cidade pequena, tem uns 70 mil habitantes, mais ou menos. E aí, os caras me acompanham desde esse começo aí até hoje. Tipo, tanto é que mês passado eu fui no aniversário, os caras estavam, enfim. Eles acompanharam a trajetória. Falaram, pô, Rochinha, tipo, se deu bem e tal. Quem diria, né? Porque, tipo, os caras eles viram literalmente eu começar. E aí, depois disso que veio o Oscar e tal, muitos vira e mexe falavam, parabéns e tal, mas tipo, nada demais. E aí, depois que veio essa premiação, alguns, tipo, uns 3, 4 vieram e falaram, caralho, tipo, a gente, orgulho e tal, a gente percebeu que você tinha aptidão pro negócio e tal, tipo, legal ver onde você chegou e tudo mais, tipo, o reconhecimento deles, sabe, tipo, de ver que um cabaço que começou ali sem saber que era, sei lá, Race Steel, Mini Race, eu não sabia que era Mini Race, sabe, e, tipo, vingou, digamos. Que legal. E o Vitor, que era o cara que te vendia ficha, que te botou pra jogar, qual que é a situação, o status atual do malandro? Sim, ele continua, ele tá inclusive ele é jogador do samba também, e a gente entrou junto há um ano e 8 meses atrás, mais ou menos. Quando eu entrei no samba, ele entrou comigo, e aí é tipo assim, virou amigo de vida, tipo, eu sigo pra todo mundo, assim, que é meu eterno mentor, assim, sabe, me ensinou a base do jogo ali, a raiz do poker, 100% devo a ele. E agradeço muito, porque eu vejo que a galera que começa hoje às vezes pergunta, pô, como que você começou? Por que você tem tipo, seu gráfico bonito, não sei o quê, sei lá, não vou tirar meus méritos também, mas digamos que metade disso, 40% disso é da base que, tipo, talvez se tivesse sido diferente, se eu tivesse aprendido poker de outro jeito, com outras pessoas, com outro sistema de ensino, sei lá, digamos, essa história poderia ser totalmente diferente, sabe? Tipo, eu poderia ser um jogador totalmente com outras personalidades, outras características. Então, eu sou grato demais por ter começado do jeito que foi, sabe? Se pudesse escolher, eu escolheria exatamente a mesma formação, digamos. O Vitor já era do samba quando ele te pegou pra ser cavalo dele? Não, ele jogava por conta na época. Ele foi entrar pro samba agora, né? Junto comigo, 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses que a gente entrou. Ele sempre jogou por conta também. Só que ele sempre foi, tipo, um absurdo. Ele, tipo, um fenômeno, assim, sabe? E aí ele me pegou ali, na época, que ele veio falar isso com mim, ele falou, já que eu vou pegar eu vou pegar mais 2. Aí pegou mais 2 moleques daqui que jogavam também. Tipo, que já tinham uma noção bem melhor do que eu na época. Tipo, já jogavam faz tempo, assim. E aí, na época, ele pegou eu e esses 2. E aí o começo foi nós 3 ali. Aí eu lembro que quando eu comecei, tipo, a me interessar pesado, assim, eu falava que ia pra faculdade, ia pra casa dele jogar, tipo. Começou E o impacto em casa foi leve? Porque na cidade da praia nem sempre né? Na cidade pequena nem sempre é simples. Sim, na verdade não. Na verdade minha mãe, ela sempre apoiou Minha mãe sempre apoiou porque minha mãe é professora, né, e tal. Tipo, ela sempre deu de tudo que ela pôde, tudo que estava no alcance dela pra mim e pro meu irmão. Só que, tipo, nunca, dentro das limitações ali, nunca nada muito a mais, assim, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei a jogar, ela viu que comecei a ganhar um dinheiro e tal, comecei
fazer minhas coisas, comecei a fazer as coisas que eu sempre quis, porque eu sempre gostei de, tipo, ter minhas coisinhas, sabe? Correr atrás das minhas coisas, comprar minhas coisas e tal. E ela viu que eu comecei a conquistar essas coisas, então, tipo, ela sempre apoiou, porque ela sempre viu de perto isso. Mas o meu pai já tive uma dificuldade maior com ele em relação a isso. Uma por ele ser militar, né? Tipo, ele é aposentado da Marinha, então ele sempre me apoiou muito a ser jogador de futebol. E quando eu desisti de ser, na cabeça dele, ele queria que eu entrasse na Marinha, era o sonho dele, na verdade. E a segunda opção é, tipo assim, que eu estudasse, fosse trabalhar e tivesse uma renda fixa ali, né, na cabeça dele. Então, a maior dificuldade foi com meu pai, a aceitação do meu pai, na verdade. E aí, pô, teve um ano, acho que foi 2017, que eu cheguei a ficar um ano praticamente sem falar com ele. Porque a gente sempre que eu ligava, ele não mora aqui, né? Meus pais estão divorciados. Uhum. Atualmente ele mora em Mato Grosso. E aí, toda vez que a gente se ligava, voltava nesse assunto. E aí era discussão e tal. Então foi meio tenso com ele, digamos, em relação a isso. Aí foi começar a melhorar depois que, tipo, ele parou de pagar a pensão. Eu falei, já que você quer viver disso, então eu vou cortar a pensão. Eu falei, tá bom, nada mais justo também, né? E aí parou de pagar a pensão, aí começou a acompanhar mais de perto as minhas conquistas e tal, e viu que, tipo, o negócio estava se estabilizando, e aí hoje em dia ele já lida melhor com isso. Apoia, me manda boa sorte, parabéns e tal. O Oscar ajudou? Cara, eu acho que dos últimos tempos já tava bom em relação a isso. A aceitação dele. Mas com certeza, ele não me falou, mas com certeza deve ter ajudado. Bacana demais. Lucas, uma coisa que costuma acontecer no futebol, no pôquer, em qualquer esporte, é o seguinte: na hora que o mundo enxerga o cara, que é a revelação, é porque ele já é o craque há muito tempo. Né? Quer dizer, a coisa não acontece em um ano. E seu nick é Rochinha 2011. Eu vou começar perguntando se a falhinha óbvia, se você toma ela o tempo inteiro, toda hora que você se apresenta como Rochinha, todo mundo te pergunta se você é duro. Sim, o que eu mais escuto é, tipo, às vezes os caras falam assim, ó Rochinha aí, de Rochinha não tem nada, né? Essa é a que eu mais escuto. E Rochinha 2011, quer dizer, porra, também 2020, são 9 anos, provavelmente a conta, eu tô supondo que 2011 foi a criação do nick, correto? Sim, eu não tenho, pior que sempre me perguntam isso, eu não tenho certeza, mas provavelmente seja. Eu não jogava, né, 2011, mas tipo, devo ter criado a conta. Dia 2011 eu tinha 16 anos. Pode ter sido, que a época eu estava no colegial ali. Foi o ano da criação. Perfeito. E a pergunta é a seguinte: obviamente, você não se criou em um ano. Quer dizer, você teve que ter um destaque para em 2020, 2019, você ter sido visto pela comunidade do pôquer. Conta pra gente o seguinte: uma coisa que o Pitão me conta na hora que você entrou pro samba e até a premiação é o seguinte, que você teve uma caminhada muito rápida no pôquer, quer dizer, que você entra nos times de base do samba e que você caminha pro primeiro time muito rápido, né? Sim. Na verdade, tipo, desde quando eu entrei pro samba, a evolução foi, tipo, gritante, né? Eu costumo falar que, por exemplo, eu tô no time há 1 ano e 7 meses, mais ou menos, e aí eu sinto que o tempo que eu não estava no time, o tempo que eu joguei por conta ali, puta, eu falo, caralho, se eu tivesse no time já desde daquela época, onde eu estaria, sabe? Tipo, será que a diferença seria tão maior? E, tipo, com certeza, assim. E o que ajudou muito foi que quando eu entrei pro Sambinha, eu já tinha uma consolidação legal ali, tipo, eu tinha uma base boa, então, tipo, eu não entrei cru, assim, no time, sabe? Uhum. Então, já entrei ali bem, e isso com certeza ajudou, eu digo, em relação à absorção de conteúdo, sabe? Uma coisa é você absorver o conteúdo estando num nível, outra coisa é no outro. Tipo, quanto melhor o seu nível, melhor você vai absorver ali as informações, vai captar melhor, vai entender melhor. Então isso ajudou demais também a evolução. E aí, também o que ajudou muito foi ter entrado eu entrei pro Sambinha, eles têm algumas repartições, né? Eu acabei entrando no Samba Trip, que era do Brunão, do Gauss, do Jeff. Puta, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, com certeza, sabe? Tipo, tanto no poker, obviamente, mas tipo assim, a relação que
tipo, de amizade, o nível de amizade que eu criei com eles. Eu nunca tinha jogado para um time assim, sabe? Eu já tinha jogado uma época na Card Room, joguei por 5 meses, mas era tipo mais backer, assim, tipo, era mais investimento, eu não assistia coach e tal, não tinha um acompanhamento ali diário, então eu não sabia como que era. E aí entrar pro trip ali com a relação com eles foi tipo sensacional, sensacional. Foi criar um vínculo de família ali com eles muito forte, sabe? E aí ajudou muito na evolução. O contrato, o tempo mínimo ali era de 1 ano no Sambinha, e aí deu esse 1 ano, eu já acabei subindo pro samba. E aí depois que eu subi, tipo, a evolução também continuou bem rápido, assim. Então, enfim. Perfeito. Uma coisa que você fala é o seguinte: se eu pudesse escolher o meu começo, eu escolheria começar com o Vitor. Quer dizer, eu tive o começo perfeito. Por outro lado, você fala, eu estava no Sambinha e eu fico imaginando onde eu estaria se eu tivesse entrado para o Sambinha antes. Sim. Fala um pouquinho para mim a respeito dessa relação. Quer dizer, se por um lado você começou com o Vitor, quer dizer, por outro lado você não tinha o suporte do time, era um suporte muito menor, né, de um cara só. Sim, é que, por exemplo, vai fazer acho que 5 anos agora. Deixa eu ver aqui. 2015 eu comecei. Vai fazer 5 anos agora. Aí, por exemplo, eu digo porque se eu pudesse escolher ali os meus 2 primeiros anos, 1 ano e meio seria com o Victor, por exemplo, sabe? Uhum. E aí, tipo, de 1 ano e meio pra cá, sozinho. Porque eu fiquei muito tempo jogando sozinho, porque eu joguei por Victor esse tempo, e aí depois eu saí e eu fiquei muito tempo sozinho, sabe? Tipo, fiquei quase 2 anos sozinho. E, tipo, e não tem que correr atrás de conteúdo e tal. E eu sinto que, por mais que nesse tempo eu fui lucrativo nesse tempo, só que eu senti que eu dei uma estagnada, sabe? E com certeza o processo de evolução demora bem mais, né, quando você tá sozinho. Ali no time você tem 80, 90 pessoas ali, tipo, o time principal, por exemplo, que estão com a mesma pegada, muitos grupos de estudo, então, tipo, a sua evolução, ela é gritante. Então, eu digo, tipo, a minha base eu não trocaria, sabe? Tipo, que foi aquela ali com o Victor, tipo, de 1 ano e meio ali, digamos. Mas, com certeza, se pudesse escolher, tipo assim, Victor, vou parar, ao invés de falar, vou parar, vou jogar por conta, falar, vou parar e vou entrar para um time, sabe? Perfeito. Dói sair do Sambinha, trip e largar os coaches para trás para subir para um time maior? Quer dizer, óbvio que é motivo de festa, você vai jogar mais caro, vai ter aula mais avançada, mas dá uma sensação de que estou largando a escola que me formou? Sim, dá um sentimento de... Eu acho que o sentimento é bom que fica, sabe? Tipo, sentimento de saudade e gratidão, que ficou muito esse sentimento em mim, de gratidão por eles, por tudo que eles fizeram por mim. Tipo, sempre fizeram de tudo, assim, para me ajudar, para querer o meu melhor. E o bom é que, tipo, o vínculo foi tão bom, a relação foi tão boa, que o fato de eu ter subido não nos afastou, sabe? A relação mudou, né? Tipo, não foi mais aquela relação entre backer, instrutor e jogador, que eu tinha com eles, mas, tipo, ficou uma relação de amigo. Então, tipo assim, a gente conversa direto, a gente tem grupos em comum. Então, tipo, a relação não mudou, encontrei eles mais vezes, inclusive, depois que eu saí, depois que eu subi. Então, a relação continuou muito boa. A gente não tem mais aquela relação diária, né, de tipo, total o dia inteiro, ali, todos os dias. Porque quando você tá nisso, eu falava com eles todos os dias, praticamente. Então, perde um pouco isso, mas era tipo todos os dias de poker. Hoje em dia eu falo com eles a maioria dos dias, só que tipo, sobre assuntos sobre a vida, sobre poker também, mas tipo, sobre outras coisas. Então, eu não, tipo assim, eu não perdi o contato, sabe? Não é aquela coisa que tipo, ficou pra trás. Eles continuam comigo, sabe? Então, isso que é foda também. Bacana demais. Pachinha, me conta um negócio. Qual que é o peso dos resultados na subida? Porque fala-se muito no poker na questão de ser result-oriented, quer dizer, o jogador não pode se orientar pelo resultado. E o resultado de um jogador num período curto de tempo, feito você foi do Sambinha, a variância dentro de um ano ali, ela é bizarra. Quais foram os critérios usados na avaliação para sua subida, na sua opinião? E você acha que eles foram, quer dizer, 100% corretos? Teve peso de resultado? Foi só avaliação técnica? Como é que você soube por que você foi elevado de time? Sim, de maneira geral, vou falar só por mim, né? De maneira geral, os critérios usados por eles
o resultado influencia, tipo, é uma das coisas que mais pesa, não tem como negar. Até porque, tipo, difícil, eu não sei nem se teve já algum caso, ou se vai ter, mas, tipo assim, dificilmente vai subir um cara que ele tá descendo 40k, por exemplo, sabe? Eles não vão subir esse cara, porque provavelmente o cara vai estar no make-up e tal. Então, com certeza o resultado influencia, tipo, se o cara tá numa constante ali boa, subida boa, ele já tá com um pezinho ali, uma credencial, digamos, e aí eles analisam também os outros fatores, né? Porque às vezes não é só, tipo, o cara tá. Nos últimos 2 meses ele ligou pra caralho, mas, tipo, você vai ver o contexto geral, o cara tá perdendo. Então, o resultado pesa, mas eles contam também o average que o cara tá jogando, tipo, qual o limite ele tá jogando. Você tá jogando 10, 5, 10, 15. Geralmente, se eu não me engano, eles sobem pro time o cara que já tá começando a jogar o average de 15 ali, que tá batendo o average de 15. E olha as stats também, né? Os números dos caras tem que estar, tipo, com as estatísticas do padrão do time, digamos. Tipo, o time tem um padrão de estatísticas, quer que o. Não quer, mas, tipo assim, é o ideal o jogador seguir ali mais ou menos aquele padrão para ter o jogo ali alinhado com a linha de pensamento do time. Então, os principais pilares acabam sendo esses. O resultado influencia, o average que o cara tá jogando, o limite médio, e as estatísticas. Tipo, o cara estando essas coisas bem alinhadinhas ali, ele vai acabar subindo. Dificilmente ele vai subir tendo uma desses 3 quesitos estando ruim, sabe, ou abaixo. E aí, agora você é um cara que acaba de ter um comparativo, e essa pergunta, evidentemente, o ouvinte está se fazendo na casa dele, que é o seguinte: me conta um pouquinho como era o dia a dia, como ficou o dia a dia, comparando sambinha e samba. Quer dizer, eu imagino que, obviamente, o volume de estudo deve ser muito maior, né? Cara, não necessariamente. Aqui, tipo, muda a proporção, né? Muda a proporção do seu nível técnico. Então, tipo, não necessariamente da quantidade de tempo de estudo. Porque o ideal é você, tipo, eu estudar ao mesmo tempo que eu estudo no sambinha, aqui, digamos. Vai ser diferente porque, claro que o cara que tá no principal, ele vai ter o nível técnico um pouquinho acima. Mas o ideal é, tipo assim, Um o pouquinho cara... acima ou um caminhão acima? Sim, tá bem acima. Mas eu digo porque, assim, eu pelo menos, eu não consigo seguir sempre, mas a rotina que eu gostaria de ter, a ideal, seria, por exemplo, todo dia quando eu acordar, eu rever as mãos que eu separei do dia anterior, separá-las, mandar no meu grupo de dúvidas, tipo, todas as minhas dúvidas. Eu tive dúvida aqui, 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 por exemplo, eu mando 8 mãos. E aí eu faço meu warm-up, já serve como meu warm-up ali para começar a jogar. E aí no final do grind eu vejo as respostas, discuto e tal. Então, por exemplo, isso eu estando aqui no principal. Mas quando eu era no sambinha, eu também sabia que, tipo, o meu ideal era esse. Eu não consigo fazer isso sempre, tipo, manter 100% do tempo, mas eu sabia já que essa rotina era uma rotina ideal. O que pode mudar, por exemplo, é que, por exemplo, hoje eu assisto, a gente tem de 1 a 2 aulas semanais e tal, o sambinha também tem. A gente tem acesso à biblioteca de coaches. Então, por exemplo, hoje pode ser que hoje eu digo no meu nível, vou assistir 2 coaches por semana. 3, os 2 ao vivo e mais, tipo, 2 por fora. Talvez o cara que tá no sambinha ali, eles tenha mais necessidades do que eu, tipo, ele tenha mais dificuldades. Tipo, tô em dúvidas em 2 aspectos. Então, essa semana eu vou assistir coaches extra sobre esses 2. Só que às vezes o cara do sambinha, ele pode ter, tipo assim, 5 aspectos que ele tem dúvida. Então, tipo assim, ele vai precisar assistir 3 vídeos a mais do que eu, por exemplo, sabe? Isso vai compensando assim. Eu não sei se necessariamente um sambinha precisa estudar mais do que eu, ou eu mais do que ele. Eu acho que, tipo, você conseguindo organizar ali a sua rotina, um determinado tempo de horas por dia, por semana, para você ter uma rotina de estudo também, não só ficar jogando, acho que é importante, independente do seu nível. Claro que quanto menos você sabe, mais você precisa estudar, né? Mas não quer dizer também que eu não preciso estudar muito. Por outro lado, quanto mais você sabe, o seu estudo é mais proveitoso? A diferença é que a gente consegue identificar melhor, né? Onde estão as dificuldades, onde estou. É difícil falar onde estão meus leaks, porque geralmente quando é leak a gente não percebe, mas eu vou saber identificar mais onde tu tem dificuldade. E às vezes o cara ali, principalmente se ele estiver ganhando, o cara tá no melhor ano da vida dele, tá sendo lucrativo pra caralho. Na cabeça dele, o jogo dele tá perfeito, por exemplo. A gente aqui é mais delicado em relação a isso. Pô, tô ganhando, mas caralho, minha estética aqui tal tá ruim. Puta, eu tô jogando mal aqui de tal posição. Então, tipo, eu acho que esse tato, ele acaba sendo maior. Você fica sendo mais autocrítico.
e você aceita melhor a sua autocrítica. Às vezes, parece que quando você sabe menos, dentro da sua cabeça, dentro do seu limite técnico, parece que você sabe muito, sabe? E você tem dificuldade de admitir que não sabe tal coisa. E aí você chega a um nível que você fala, pô, se eu ficar batendo cabeça nisso, eu não vou evoluir. Então você acaba tendo que ser mais autocrítico e abrir a cabeça. Fala, não, pô, aqui eu tô fazendo merda, tal. Então eu acho que muda em relação a isso, sabe? Tipo, a percepção ali, o tato de você sentir melhor onde estão seus defeitos ali, digamos. Perfeito. Você está falando da sua identificação do erro, quer dizer, o momento que você olha para si mesmo e vê que um stat seu está ruim ou qualquer coisa assim, você está falando do seu grupo de dúvida, da mão que você teve dúvida. Em que hora que os caras, que os professores, os instrutores do samba viram e te puxam pela gravata e falam, velho, vem cá. Isso aqui você está fazendo errado, aquilo ali você está fazendo errado. Vão fazer um review inteiro de um torneio seu que não é o que você vai trazer pra gente, é o que a gente quer ver do seu jogo. Que horas que isso acontece? Então, o que acontece é que, tipo, a gente preenche uma planilha de stats, então, tipo assim, eles têm o acesso às stats de todos os jogadores. Então, tipo, se alguém estiver muito fora da curva ali, eles já vão saber, provavelmente. Porque, enfim... E aí, o que acontece muito é, por exemplo, a gente fica mandando mãos e às vezes por uma mão que você manda, às vezes você mandou com uma dúvida. Só que aí ele fala, pô, a sua dúvida é essa, ok, mas por que você tá fazendo isso, isso e isso aqui? Tá ligado? Então, tipo assim, às vezes ele identifica algo, sendo que você foi mandar sobre uma outra dúvida, ele identificou algo. Aí eles conseguem pegar pelas mãos que você manda também. Fala, tipo, pô, que valor é esse que você fez aqui? Não faz sentido. Qual que é a sua linha de raciocínio desse valor? Tirando isso, geralmente quando a gente tem coach, eles pedem para mandar mãos de todos, então eles acabam analisando. E aí, às vezes tem tipo assim, hoje vamos fazer review de um torneio KO, quem quer mandar? Aí eu falo, pô, eu quero mandar. Aí vem um torneio de um. Dificilmente fica muito tempo sem ver um torneio inteiro de alguém, sabe? Então tá sempre vendo ali de alguém. E eu acho que o principal mesmo tá nesse dia a dia ali. Porque às vezes uma mão, ela quer dizer muito. Às vezes a minha dúvida, às vezes, é river. Só que às vezes o cara fala, pô, por que você jogou flop e turn desse jeito, tá ligado? Então, tipo, vai pegando também ali indiretamente. Perfeito. Lucas, você falou o seguinte, e às vezes eu mando o stat, eles vão olhar o meu stat, eles vão ver que tem uma coisa desviando, eles vão te pedir sua linha de raciocínio. Já aconteceu de você explicar onde que está a sua linha de raciocínio e você botar o cara para pensar? Quer dizer, o cara... Porque se observa o seguinte, se eles estiverem pegando um batalhão e trabalhando para todo mundo estar com os mesmos stats, o samba estaria formando um monte de jogadores iguais, correto? Sim. E obviamente, um aluno pode ter uma percepção que faz mudar a cabeça do instrutor. Sim. Você vê acontecer? Você já viu acontecer? Sim, e inclusive, eles pedem isso. Tipo, esse que é o legal, sabe? Ele não só acontece, como eles pedem. Eles falam, gente, não é porque somos instrutores e não é porque vocês respeitam a nossa opinião que a gente vai estar sempre certo. Então, tipo assim, sejam autocríticos com a gente também. E eles têm muito isso, é muito bom isso. Tipo, não é porque eu tô falando aqui que é uma absoluta verdade. Vocês podem corrigir a gente. Se vocês não acharem que não faz sentido, pô, fala, explique, me convença, entende? Então, tipo, isso acontece com muita frequência, inclusive. E é muito legal que eles dão essa abertura. Eles não é tipo aquele negócio, eu sou instrutor, eles realmente são melhores. Mas, tipo, não é porque eles são melhores que eles não podem, que eles estão certos sempre, sabe? E o poker é isso, né? Porque, tipo, é muito complexo, cada mão é muito complexa. Então, às vezes, ele pode seguir uma linha de raciocínio que a sua visão seja melhor do que a dele naquela situação. E aí eles são muito adaptos a isso, abertos a isso. Isso que é bem legal. Bacana demais. Lucas, você começou lá no Vitor, foi pro Sambinha, muito rápido subiu pro time principal e basicamente é um Lucas que passou um tempo ali jogando por conta entre uma coisa e outra, e no começo, mas que está sendo formado pelo time. Uma pergunta que eu fiz pro Fábio Age, se não me engano, há muito pouco tempo, foi o seguinte: o jogador saber jogar por conta, quer dizer, ele entender de onde que está vindo a formação dele, me parece essencial para o jogador. Você para e pensa nisso, quer dizer, quanto que você está aprendendo de execução e quanto que você está aprendendo de fundamento para que amanhã, se você não tiver o samba do seu lado, se você não tiver o time, que é até uma parada meio impossível de se pensar, porque como disse, se não me engano, o Decano tem muito mais time do que jogador disponível.
Mas se é o seguinte, se amanhã não tiver time nenhum e eu precisar me virar, buscar conhecimento, aprender, rodar o software, rodar simulador, buscar conhecimento, seja nos Run It Once, nas escolas gringas e tal, você se preocupa em deixar espaço para você virar esse cara que se vira sozinho no mercado? Sim. Eu acho que sim, e deveria ser o pensamento de todos, na verdade, né? Tipo assim, um dos motivos de eu ter entrado pro samba, inclusive, foi que eu me sentia a necessidade de entrar pra um time, né? Eu falei, pô, preciso entrar pra um time, e eu falei, pô, é o samba. O time que eu quero é o samba, porque na minha visão era o melhor no momento e eu admirava muito os jogadores e tal. E tinha alguns jogadores já que tipo, conhecia que já jogavam, assim, não tinha contato próximo, mas tipo assim, eu seguia uns caras também que jogavam, enfim. E aí, uma das ideias minhas iniciais foram tipo assim: eu quero entrar pra ver o que esses caras pensam, o que eles falam, como que eles enxergam o jogo. Então, um dos motivos foi esse, tipo assim, eu quero saber o que eles sabem, sabe? Como que eles pensam, como eles enxergam. Não só em relação à parte técnica, mas tipo de gestão, de controle de grade, gestão de bankroll, tudo, sabe? Então, com certeza ali, tipo, isso é um aprendizado diário que a gente tem como jogador ali. O jeito que eles lidam com a gente, com a nossa gestão, da nossa carreira, com certeza concordo, né? Porque senão não estaríamos aqui. E é uma lição diária ali em relação a esses principais. Poker, com certeza, né? Tipo assim, como eles estudam, com certeza. Que era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade, que era essa busca por informação, por estudo por conta. E em relação à gestão de bankroll e de grade também, com certeza. Porque, queira ou não queira, é uma coisa que ela está evoluindo. Quer dizer, se você sair do samba hoje, daqui a 2 anos, os caras vão estar fazendo outra gestão de grade, outra gestão de bankroll, outra forma de estudo, que o jogador precisa desenvolver essa conexão para ele poder se virar sozinho. Ou não, ou hoje você tem a tranquilidade toda de falar, cara, tô em casa e aqui eu fico. Sim, então é muito flexível, né? Então, tipo, é tão bom assim estar pro time justamente por isso. O poker, não só a parte técnica, mas eu acho que em vários aspectos ele é meio flexível, né? Então, talvez se eu chego hoje e falo, não, eu já sei como eles estudam, a gestão de bankroll deles é da seguinte maneira, eles olham, eles mantêm a grade assim, vou jogar por conta. Só que, cara, tipo, pode ser que passe 6 meses e isso já mude, e eles achem uma maneira mais lucrativa, um jeito mais eficaz, e eu tô lá patinando sozinho, fazendo as mesmas coisas, por exemplo, sabe? Então, com certeza, no poker acontece muito isso. Bacana demais. Lucas, cara, o jogador novato, ele quer dizer, novato, quando eu digo você é muito novo, 24 anos. Você viveu pouco a mudança do poker, quer dizer, o endurecimento do poker. Você já entra no samba, o mercado já está endurecido, quer dizer, ele já é um pepino ser vencedor do poker, né? Você tem preocupação com o ecossistema do poker, quer dizer, com o equilíbrio do jogo, com o número de jogadores que tem que ser mantidos, que o recreativo que tem que ser cuidado para manter o equilíbrio do poker? Uhum. Tipo assim, se daqui 5 anos vai continuar dando pra ser lucrativo, assim, tipo, regularmente, você diz, né? Sim. Uhum. Cara, pra falar a verdade, acho que não é preocupação a palavra, é que, tipo, a confiança ajuda muito nisso, tipo, pelo menos pra mim, a encarar esse tipo de preocupação, entre aspas, né? Porque eu penso, pô, e aí tenho que voltar lá ao lance da base que eu digo, que tipo assim, o que me dá mais confiança é por sentir que os jogadores que são formados hoje, por mais que eles já possam começar em times, já vão começar ali já cortando uns atalhos, digamos, e tal, cara, esse jogador, ele vai ter muita dificuldade de... Eles têm dificuldade de pegar o feeling do jogo, sabe? De pegar o tato do jogo, a dinâmica do jogo na veia ali. Por exemplo, hoje em dia eles querem assim, do botão você tem que abrir 60%. Ele vai lá, vai ver o que é 60%, tá, vou abrir 60%. Tipo, ele não entende, que ele não vai saber entender quando ele vai ter que abrir 70, 40, 30. Não, eu vou foldar aqui. O cara fala, mas tem que abrir 60. Tá, mas aqui você tem que foldar por causa disso. Tá. Eles têm dificuldade desse tato, de pegar essa dinâmica, sabe? E aí, eu volto lá, que eu falo que eu não mudaria no lance do Vitor, é por causa disso. Eu comecei jogando com ele jogava sem HUD, sem stat nenhuma. E aí, ele já era muito bom naquela época, e eu comecei a jogar com ele sem HUD também, e aí a gente jogou
muito tempo sem HUD. E aí, tipo, e o nosso gráfico era muito top sem HUD. E ninguém acreditava. Falava, meu, como assim? Tipo, todo mundo já usava HUD naquela época. E o que foi bom disso? Essa parte que eu tô falando, tipo assim, a gente pegar as tendências do field na veia, pegar a dinâmica da mesa na veia, pegar, cara, a dinâmica, a essência ali, o tato da mesa, o feeling do jogo, muito na veia. Então, tipo assim, não param de aumentar o número de jogo de times, jogadores, beleza, mas tipo assim, os caras, digamos que os novos jogadores, eles estão vindo quadrados, sabe? Então eu penso que, tipo, meu, minha base foi, tipo, muito diferente, foi, tipo, muito raizona ali, sabe? E eu acredito que, tipo, se eu continuar jogando poker bem, me mantendo atualizado, estudando, fazendo a minha parte, tipo, por que não continuar sendo lucrativo, sabe? Confio muito nisso, sabe? Nesse diferencial, nessa minha base, que já faz diferença hoje, que os jogadores, poucos têm isso, e com certeza lá na frente vai influenciar ainda mais, porque você não vê um cara hoje que joga sem HUD. Se tirar a HUD de todos os sites, 80%, que é uma tendência, inclusive, né? Que é uma tendência, tá caminhando pra isso. 80% do field vai chorar, vai falar, fudeu, e agora? E tipo, eu vou tá na Disney, sabe? Uhum. Então, tipo, e provavelmente, com certeza, o passo de tirar a HUD tá antes de acabar, por exemplo, o Poker Online, com certeza, né? Tipo assim, pode ser que acabe e tal, mas tipo assim, eles estão caminhando para tipo, tirar a HUD daqui a um tempo. Não vai ser nenhum absurdo se isso acontecer. Vai ser um sonho, sabe? Tipo, a galera vai fazer o quê? Entende? Confio muito nisso. Então não me preocupo, sinceramente. Eu entendo, mas uma curiosidade, uma coisa se desperta em mim. O seguinte, você está falando a respeito de longevidade, de um jogador que vislumbra a longevidade, em vez de ganhar do jogador recreativo, que teoricamente deveria ser a base do poker, é ganhar do jogador profissional pior, inferior tecnicamente. Você concorda? Quer dizer, a base da sua fala é, em vez de eu ganhar para usar a expressão, do tiozão que deposita no site e quer brincar no site, você está falando em ganhar do jogador de time que é pior e que depende do HUD. É que, também, é que tipo, esse jogador, por exemplo, esse tiozão aí, não gosto de usar esse termo, mas enfim, que já tá jogando com a gente, tipo, eu já tô jogando com esse cara, entendeu? Eu já, tipo, provavelmente eu já vou ter vantagem sobre ele. Sim. Daqui uns anos eu vou continuar tendo vantagem sobre ele, entende? Perfeito. E com relação ao termo tiozão, comigo você pode usar porque você vai estar exatamente se dirigindo a mim. Eu sou o tiozão. Justo. Lucas, vamos terminando aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu não posso deixar de te fazer. Morar na praia atrapalha o grind? Cara, não. Deveria me ajudar, inclusive deveria me ajudar mais e eu não usufruo disso. Tipo assim, o ideal seria acordar, dar uma corridinha na praia, porque eu moro na rua. Tipo assim, eu saio, desço do meu prédio, ando 2 minutos na praia. E aí, tipo, uma vibe gostosa. Às vezes eu desço lá, tipo, não tenho nem coragem de correr, às vezes. É só pra descer, dar uma caminhadinha, já dá uma energizada pro grind, volta a milhão. Só que eu não faço isso todo dia, com falta de vergonha na cara. Mas não atrapalha de maneira nenhuma. Até porque não faço assim, hoje tá um solzão, né? Tipo, vou pra praia, vai de grindar. Eu sou tarado de jogo, mas aí eles falam, mano, você é doente. Tipo, eu gosto de jogar, sabe? Tipo, tarado mesmo pro jogo. Então, tipo, não atrapalha. Pelo contrário, né? Tipo, chega sabadão, assim, uma terça que eu não vou jogar. Então é gostoso tomar uma cervejinha lá e tal, com os amigos. Eu gosto. Cervejinha, era uma entrevista que era para ser gravada durante o carnaval e nós estamos gravando 10 dias depois do carnaval. O carnaval que você passou parte dele com o Pitão, lenda viva do álcool, lenda viva do jogo. Aliás, que ano de 2020. Que fase, é um ídolo, velho. E time que não bebe ganha, tem chance? Time que não bebe é difícil. Não sei se pode ser que ganhe, mas não ganha tanto que nem os que bebem. E o Pitão é um exemplo do carnaval. Me conta como é que é ter 2 ou 3 dias de exemplo e com o mestre das artes, da sedução e da balada. Esses da sedução, mano. Foi bom demais. O Pitão, engraçado que, tipo, eu seguia ele nas redes sociais já, né, e tal. Só que eu fui conhecê-lo mesmo agora no Encontro do Samba, em novembro. E aí a gente já se deu super bem lá no encontro e tal. Aí teve o Millions e a mesma coisa, tipo, sabe quando bate a sintonia? Você fala, cara, esse cara é da hora, velho. E aí a gente se deu tão bem que lá no Millions ele falou, janeiro vocês têm que ir lá pra Balneário, você e o Bet, que é o Bernardo. Aí a gente falou, demorou. Fomos pra Balneário pra ficar uma semana, ficamos 20 dias lá na casa dele. Aí aquela coisa, né? Grind, balada. A primeira semana a gente fez isso 8 dias seguidos. Jogamos todo dia
saímos todo dia. Aí foi tanta hora que ele falou, meu, carnaval você tem que passar comigo em BH. A gente falou, mano, a gente quer ir pro Rio, não sei o quê. Ele falou, não, vocês têm que ir, nem que seja 2 diazinhos. Ele falou, caralho, tá bom. Aí a gente fez isso, a gente ficou de quinta a domingo lá em BH e fomos pro Rio na segunda. Bom demais, é louco. Então é brotherzaço. Pitão te ensinou mais no poker ou na balada? Cara, close essa pergunta, viu? Ensinou bastante nos dois, viu? Não dá pra escolher. Domingo de carnaval, tem grade ou domingo de carnaval é o domingo do ano que fica sem jogo? Eu confesso que admiro quem joga, mas eu nunca joguei domingo de carnaval. Ano passado, inclusive, eu fiquei 2 domingos sem jogar só. Foi um de carnaval e um de feriado, de Corpus Christi, alguma coisa assim. Tipo, eu joguei Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de fulano. Mas carnaval não dá. Carnaval não dá. Muito justo. Cara, e por último o seguinte, eu não sei se você chegou a ouvir a primeira parte da entrevista do Decano, que eu expliquei isso no corpo do programa. Eu estava conversando com o Pitão para falar da sua entrevista. E no meio da conversa eu disse, cara, eu vou entrevistar o Decano hoje. Você tem alguma pergunta para ele? E aí ele confundiu, ele achou que a pergunta era para você, ele me fez a pergunta, eu fiz a pergunta pro Decano, que obviamente não entendeu nada, e agora eu tô jogando a pergunta para você. Por que caramba você gosta tanto de nugget, velho? Você perguntou isso pro Decano. O Decano olhou e falou, velho, que bicho, que esse entrevistador tá usando, né? Ai, caralho, velho, eu não sei. Desde pequeno eu sempre fui louco por frango, louco. E aí, nuggets, consequentemente, né? Eu sou louco. Aqui em casa sempre tem nuggets. Eu tenho, tipo, desculpa, sacos de nuggets. Tipo, quase todo dia eu faço nuggetzinho à noite, sou louco. E aí, lá em Balneário, eu deixei ele viciado também. Quase todo dia eu falava, tava umas 6, 7 horas ali, eu falei, já cabe um nuggetzinho, hein, Pitão. Ele falou, porra, hoje eu nem queria, mas pede aí pra mim também, vai. Aí a gente comia quase todo dia. Aí eu fui embora, ele falou, filha da puta, me viciou em nuggets, velho. Tô pedindo todo dia essa porra. Não tem como. Nuggets do Mac ali com molho barbecue é nuts demais, né? Meu Deus do céu, álcool e nuggets, não tem jeito na vida ser menos álcool, nuggets e andar com o Pitão, né, velho? Imagina. E ele quer que a gente ia morar em Balneário aí, né? Eu falei, fudeu, velho. Vai acabar o Nuggets e o gin de Balneário. Certamente. Lucas, cara, que prazer, que satisfação conversar com você, que obrigado pela franqueza, pela conversa boa pra caramba, sucesso, parabéns, velho, obrigado por tudo. Valeu, eu que agradeço, obrigado demais aí pela oportunidade, pelas palavras, tamo junto, sempre que precisar aí é só dar um toque, estamos à disposição. Bacana demais, muito obrigado, sucesso, espero falar com você muito em breve, campeão do BSOP Millions, bracelete ou qualquer coisa dessas. Amém. Valeu, parabéns aí pelo programa também, que é super legal, Calil. Muito obrigado, grande abraço, valeu, Rochinha. Valeu, um abraço. Até mais, um abraço, tchau. Tchau. Rochinha, isso aí, galera. Você vê que Que menino gente boa, velho, que cara gente fina. O Pitão contou histórias do carnaval, aparentemente o carnaval foi sangrento. Aparentemente o que nós soubemos, o que eu oficialmente soube e o ouvinte soube é muito, muito distante da realidade desse carnaval maluco dos dois, mas que entrevista, cara, que cara esclarecido e que legal, que papo bom. Sensacional, patrão. Tweets, Lanza. O Phil Galfond tweetou o seguinte, antes dele começar essa recuperação maravilhosa, ele tweetou, depois de tirar um ótimo e longo break, eu estou feliz de estar voltando para o Galfond Challenge, a cobertura começa em 40 minutos, vamos jogar pôquer. Mal sabia ele que vinha boa notícia para ele. Depois disso e depois daquele tweet bem seco, a hora que ele... É verdade, cara, muito bem lembrado. Secaço, e agora ele já... Você vê que ele já foi para jogo bem mais animado. Muito bem lembrado. O Joe Ingram, coisas positivas no mundo do poker. O Galfond Challenge, a promo do Party Poker de 1 milhão de cash game, o Poker Awards, um monte de séries gigantes de torneios pelo mundo, live stream de jogos no limit diariamente, o estado atual do aprendizado de poker, um monte de vlogs e tweets. Então, ele faz essa lista e depois fala o seguinte, tem coisas negativas no poker, mas também tem muita coisa positiva pra gente olhar. Assim como na vida, senhor. Exatamente, Lanzinha. Redes sociais? Redes sociais, Lanzinha. Como falamos, temos áudios que tocaremos daqui a pouco. Em primeiro lugar, velho, eu queria chamar a atenção o seguinte, o Alan botou uma matéria no Super Poker muito legal. É um vídeo do All Time Money List. Você viu esse vídeo? Não. Cara, o vídeo é muito legal, que ele vai mostrando o All Time Money List com spoiler. Com spoiler.
Bala. E Aviso de spoiler. Exatamente. Cara, o vídeo do All Time Money List mostra o tanto que os Super High Rollers estragaram o negócio, sabe? Velho? Destruíram o All Time Money List. A gente já comentou várias vezes sobre isso aqui. Eles deturparam o All Time Money List de uma forma assustadora. Bizarra, cara. De qualquer forma, é muito legal o vídeo. O canal do YouTube que colocou isso no ar foi o Abacaba e o Alan colocou ali no Super Poker, só procurar o Time Money List lá na procura do Super Poker que você vai achar. O Thiago Zóio mandou uma mensagem falando que a entrevista do Decano, na opinião dele, foi a melhor de todos os tempos do PokerCast por causa da experiência de vida, da experiência como jogador, da experiência como pai e como marido. Obrigado, Thiago. Eu também adorei a entrevista do Decano. Se você não ouviu, você está perdendo tempo. Volte lá e ouça. E temos áudio do Jefferson Cussolin, Marcelo Lanza. Gui, bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, dá uma citada em nós lá, mesmo com o avatar do Drunk Lanza não holdou a parada não. Cê é louco, conta tá fedida demais. Conta tá tão ruim que até pra vaga de estacionamento eu não tô conseguindo flipar. Ô louco, 70-30 pros caras. Eu passo na frente do carro, de repente o carro sai da vaga. Ô louco, faz favor, dá uma citadinha em nós lá com o fundo do coração. Sensacional. Sensacional, né, velho? O cara perder flip de vaga de estacionamento. De vaga de estacionamento é bom demais, né, velho? Então tá citado, meu amigo Jefferson Cussolin, ouvinte desde o começo do retorno do PokerCast. Boa sorte, velho, que sua vida melhore aí. E vamos pro segundo áudio de ouvinte, Marcelo Lanza, o Charles Souza, lá de Santo André. Fala, Gui, beleza? Estava ouvindo aqui o segundo episódio aqui da entrevista com o Decano, né? E vocês falaram bastante aí sobre a Black Friday, né? E, cara, eu sempre eu fico na dúvida, assim, a gente ouve um monte de história, um monte de mito, e como nessa época eu ainda não acompanhava muito poker, eu já jogava, assim, mas totalmente na brincadeira, né? Eu queria, sei lá, se vocês dessem uma explicação como o que aconteceu realmente, ou então fizesse um episódio aí pra passar os fatos que ocorreram, porque eu já ouvi falar que, não sei se tinha sido no Full Tilt, se foi em outro site, que tinha batido um quinto AS na parada e deu um BO, mas pelo que eu vi você falando na entrevista, acho que não foi nada disso, e eu não tenho certeza, não sei o que foi. Já procurei na internet, mas um monte de informação perdida, não consegui concluir de verdade o que foi. Lanza, respondendo ao Charles de Santo André, cara, tem uma história que é o seguinte: quando você consegue rir de uma coisa, é sinal que já passou o problema, né, velho? E não bateu o quinto Não bateu o quinto raso em hora nenhuma, velho. Pelo amor de Deus, Charles. Não foi isso que aconteceu. Nós já contamos de alguns episódios do PokerCast, mas vou dar uma repassada rápida aqui nos fatos. No dia 15 de abril de 2011, estavam Guilherme Calil e Marcelo Lanza com sua recém-aberta revista Bluff, na sua terceira edição, preparando a quarta edição. Com aquela conta maravilhosa, contando que a guerra entre os dois grandes sites iam impulsionar a mídia de poker no Brasil, um mercado que era super bem dividido entre PokerStars e Full Tilt. No dia 15 de abril de 2011, a gente abre os sites e a capa do PokerStars, a capa do Full Tilt e a capa do Absolute Poker tinha o símbolo da polícia. O símbolo do FBI, exatamente. O que acontece é o seguinte: os Estados Unidos tinham passado a UIDEA, que era uma lei que tornava ilegal a transação de fichas de site de jogos, não eram os jogos que estavam proibidos, e foi uma lei de portos, mas no final do texto eles colocaram isso. Quando isso aconteceu, o Party Poker saiu dos Estados Unidos, parou de operar lá, mas o Full Tilt, PokerStars, Absolute continuaram operando normalmente, e aí um belo dia os caras foram lá, fecharam os sites. O PokerStars, como eu disse na entrevista, tinha o dinheiro em contas separadas, era uma empresa absolutamente bem organizada, então o dinheiro dos jogadores estava numa conta separada, o dinheiro de operação do site estava em outra conta, e aí ele continuou operando fora dos Estados Unidos, entregou o dinheiro dos jogadores americanos para o Departamento de Justiça e fez a devolução de todos os jogadores. O Full Tilt, à época, ele era controlado por jogadores. Howard Lederer, Chris Ferguson, o Phil Ivey, certamente
se não tinha uma beirada, ele era um dos patrocinados pelo site. E aparentemente o que se conta é que o troço era bagunçadaço. Que os caras, manda meio milhão pra minha conta, manda 200 mil pra minha conta. Era bala pra um lado, bala pro outro. Não tinha acerto. E efetivamente não tinha acerto e o dinheiro não existia ali no site. Enfim, o que tinha nas contas do Full Tilt não era suficiente para saldar as contas dos jogadores. O PokerStars comprou o Full Tilt, reativou o Full Tilt numa decisão que ela é bacana para o mundo do poker, porque eles compraram e pagaram todos os jogadores, mas estrategicamente foi muito inteligente da parte do PokerStars fazer isso, porque eles compram o melhor software de poker do mundo. Tinha uma empresa italiana, que agora eu não vou me lembrar o nome, falando em comprar. Ela certamente já entraria com uma fatia razoável do mercado, visto que era um ótimo software. Tinha abalado a confiança ali, o Full Tilt, mas ia entrar um novo dono. Todo mundo tinha conta. Exatamente. Você só ia abrir o site, os créditos estavam lá e ia meter bala. Exatamente. Então o PokerStars optou por ele mesmo comprar o Full Tilt, pagar todo mundo, assumir os dois softwares e depois optou até por matar o software do Full Tilt, visto que o Full Tilt hoje ele é um espelho do PokerStars, que tem aquela carinha toda de Full Tilt, mas basicamente ele é uma skin do PS. Enfim, isso foi o que aconteceu. Então o Full Tilt foi salvo pelo PokerStars. O PokerStars nunca precisou ser salvo, porque a empresa era toda organizada, toda bem cuidada. E o Absolute Poker, de fato, morreu. Era uma empresa que já vinha de um escândalo sinistro, que eu não vou entrar aqui agora, senão nós vamos durar o resto da vida no PokerCast. Quem quiser tá lá na internet, pode procurar, mas como o Decano deu notícia e nem eu sabia, os jogadores foram salvos no final da história. Por último, o Max de Nova Lima foi citado e arrumou um dinheiro sem surpresa, né, Lança? Sem variância, né? Sem variância. Você vê que não é à toa que nosso Jefferson tá vendo que você consegue pelo menos a vaga de estacionamento. Exatamente. Finalização, vovô? Finalização, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de poker, e mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, eu começo a dica cultural com a dica da nossa ouvinte Fabielle, a nossa ouvinte de dicas culturais. Há uns anos eu toquei um show de abertura do lançamento de disco de uma banda mineira chamada Multisofá, num estúdio que é o estúdio mais bonito do mundo, com certeza absoluta, é o Sonastério, que fica aqui no meio das montanhas em Minas Gerais. Ele falou: Gui, saiu no Canal Brasil um documentário chamado Milton e o Clube da Esquina, que é sobre o Milton Nascimento e o Clube da Esquina, evidentemente. São 5 episódios, com menos de meia hora no Canal Brasil. Talvez, eu sei que esse não é seu tipo de música, mas talvez você vá curtir, porque ele foi gravado lá no Sonastério. Claro que eu fui lá assistir a parada e claro que eu me encantei com aquela música maravilhosa que é incrível mesmo, o Milton Nascimento, o Clube da Esquina, a obra que esses caras fizeram, ela é a cara de Minas Gerais e é o Milton com os caras do Clube da Esquina, com a participação de Maria Gadu, Ney Matogrosso, Samuel Rosa, um monte de gente convidada. Então essa é a minha primeira dica cultural e minha segunda dica cultural foi um negócio que realmente mudou minha vida. Essa semana eu baixei o Overcast. Overcast? Overcast é um aplicativo de ouvir podcasts, Lanza, porque eu tava com problema de conseguir escutar alguns podcasts que eu ouço na academia, porque o áudio é um pouco baixo, e eu ouvi falar que ele tinha uma função que era Audio Boost, que era Voice Boost, que ele aumenta a voz do apresentador do programa. Eu baixei, loguei na minha conta, ele simplesmente é o seguinte: primeiro, ele conectou meus dois celulares, baixou os mesmos podcasts nos dois, e o que eu ouço em um, ele apaga no outro. Então, só isso aí já é maravilhoso, né, velho? Para quem tem dois telefones. Né? Agora, além disso, ele tem um monte de função, quer dizer, ele tem um monte de velocidade que você pode escolher, voice boost, corte de silêncio. Cara, eu sei que otimizou pra caramba a minha vida como ouvinte de podcasts, então fica aí a dica, é grátis o aplicativo. Grátis sempre interessa, senhor. Sempre. A minha primeira dica cultural de hoje é um programa que eu vi ontem, eu acho que está passando todos os domingos, que é a história de games no Brasil. É no History Channel, com o apoio do Omelete. Cara, que programa bem feito, cara. Os entrevistadores vão atrás dos grandes players do mercado, entrevistam os diretores das grandes companhias. Ontem teve uma matéria muito legal explicando a estratégia que a Microsoft usa para entrar com o Xbox
360, o Xbox X, o Xbox One, na verdade, há 10 anos atrás, um mercado dominado pela pirataria no Brasil, e entra com um videogame de R$3.000, que era completamente na contramão do planeta. Cara, uma matéria muito bacana, para quem é da minha época vai lembrar do Phantom System, que na verdade eu fui descobrir que ele era um pirata do Nintendo. Ele era um Nintendo paralelo, exatamente. Nintendo paralelo, só que a Gradiente fez ele de uma forma tão mais otimizada e tão melhor e começou a comprar games que foram rejeitados pela Nintendo, que a turma da Nintendo veio no Brasil pedir assim, me vende ou para de fabricar, porque vocês de fato viraram a concorrência. Ele virou uma mania, ele explodiu. E então depois teve um outro programa sobre God of War, o Nascimento de uma Lenda. Então para quem gosta de games da história e curiosidades, History Channel, domingo a partir das 16 horas. Ontem passou umas 3 horas, se eu não me engano, de programa, muito bacana, vale a pena. Pode procurar nas reprises aí se ele não passar de novo, que eu acredito que passa, que é uma série longa. E a segundo, rapidinho, é uma série que eu comecei a ver, é uma série um pouquinho mais antiga, tá na 3ª temporada, Dark. É uma série que fala, entre outras coisas, temos ali um pouquinho de viagem do tempo, bagunça temporal, novas visitas sobre esse tipo de assunto. Então, para quem gosta, um pouco mais escura, mas eu confesso que ela está mexendo com a minha curiosidade, senhor. Bacana demais. @GuiCalil e @LanzaMaia são nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Isso de fato é muito importante para nós. Troque suas fichas pelo Fichasnet e a edição é do fantástico Vini Oliver. Grande abraço e até a próxima semana. Perdão. O discurso dela, ela disse o seguinte... Desculpa, Vini. Eu fui lá assistir eu assisti o discurso... Por último, dar uma citada no Max de Nova Lima. Não, desculpa. Cara, eu vou dar 2 dicas culturais rápidas. Uma é um programa de games, cara. Ele passou ontem umas 5 horas seguidas. Eu tirei uma foto dele. Esqueci o nome. Quer que eu dê minha dica antes aqui?